Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelos canais ou pelo YouTube do NEP Paulo de Tarso. Boa noite para todos que aqui estamos, que tenhamos uma ótima noite, que o Senhor nos abençoe, nos inspire, a fim de que as reflexões possam ser muito proveitosas para todos nós. O versículo de hoje é um versículo muito interessante, muitos termos diferentes e tal, então vai ser um estudo, assim, pelo menos a nosso ver, bem legal. E vamos aqui ao versículo. Antes, vou só ler o anterior, que a gente trabalhou na semana passada, para recapitularmos, e aí nós avançamos para o de hoje, que é o versículo 12 do capítulo 6 da carta, ou da epístola de Paulo aos Efésios. Então, Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o versículo de hoje: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, essa aqui é a tradução de Almeida Corrigida Fiel, também conhecida como ACF. Bíblia de Jerusalém para nós. O nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Aí temos o nosso versículo de hoje. É interessante, né, notar que não foi assim premeditada essa escolha do trecho em Efésios, na sequência do trecho que nós trabalhamos anteriormente, né, 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6, mas a gente percebe que tem muitos temas aqui que se interconectam, principalmente esse da carne, né, da influência espiritual perniciosa. Então, na semana passada a gente falou aqui dessas astutas ciladas do diabo, recapitulando muito do que nós estudamos lá no trecho de João. Hoje também aqui aparece de novo a questão da carne, do sangue, sobre a qual a gente vai falar, né, mais brevemente, porque vamos nos deter nas outras expressões que aparecem no versículo 12. E como ele vai demandar um pouco mais de nós aqui em termos de tempo, de aprofundamento nessas palavrinhas, vamos fazer uma revisão bem sucinta do versículo 11, só para a gente se reconectar mesmo. Principalmente nós tratamos da armadura de Deus, no sentido aqui de proteção divina, e também falamos mais para o final das astutas ciladas do diabo, né? Então, o que a gente falou da armadura de Deus, principalmente assim, alguns pontos capitais? Na maioria das vezes, ela chega na forma de uma privação de certas coisas, né, de limitação da nossa liberdade. Então, ao falar da proteção divina em nossas vidas, nós comentamos que ela, muito longe de se manifestar na forma de uma blindagem, de uma isenção de luta, ela vai se manifestar, na maioria das vezes, na forma de experiências difíceis que nos fortalecem, digamos assim, que nos impelem ao exercício da fortaleza, da paciência, da perseverança, e que por isso mesmo fazemos, então, mais fortes para futuras experiências que nos desafiarão aquela força construída, que servirão de aferição, de testemunho para aquilo que construímos. Então, nesse sentido, muito daquilo que é tomado no mundo, ou pelas criaturas do mundo, como algo ruim, como um mal em si mesmo, como algo do que gostaríamos simplesmente de nos afastar ou repudiar, em geral está aí, muitas vezes, a proteção divina, digamos, o adubo divino, e o adubo nem sempre é agradável, mas extremamente fecundo naquilo que ele potencializa, né, lá na planta, ou no caso aqui no ser. Então, muitas das vezes, aquilo que é desagradável, que é incômodo, que é difícil, é justamente o recurso de que a sabedoria divina se serve para acrisolar, para aprimorar o espírito, fazendo-o mais forte para tarefas mais amplas, mais desafiadoras amanhã,
Então, a gente vai crescendo, se fortalecendo para encontrarmos testes cada vez mais compatíveis, ou sempre compatíveis, com as nossas possibilidades de sublimação. Então, a gente apresentou uma nova visão sobre a proteção divina, presente justamente onde a criatura se crê, na maioria das vezes, desamparada. Está ali a proteção divina. O leito, o abandono, um revés, está ali o elemento despertador, as luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas, como o trecho que a gente lembrou lá do livro Boa Nova, capítulo 11 do Sermão do Monte. Mais alguma coisa, assim, algum ponto, alguma coisa que ficou em aberto sobre a questão da armadura? Ou das astutas ciladas? Na armadura teve só aquele aspecto mais técnico, assim, falando sobre periscópio também, né? Enquanto que a sublimação é bem diferente, não é uma couraça se fechando e se mantém distante do mundo externo, né? Mas Sim. se mantém muito conectado, mas uma fortaleza diferente, né? E, por incrível que pareça, o perispírito vai se sutilizando cada vez mais, ele vai ficando menos denso, aparentemente mais frágil, mas na verdade é aí que o espírito se torna mais forte, porque o seu próprio perispírito, e por isso também o seu ser, né, terão menos vínculos de apego com a matéria, darão menos possibilidades de sofrer influência, né, de alguma espécie de conexão com forças menos dignas ao seu redor. Então, aparentemente, a criatura ou o perispírito se torna mais frágil, mas ao mesmo tempo está se tornando, na verdade, mais forte ante as questões aí do mundo. Certo? Então, vamos ao versículo de hoje. Vou ler de novo só para a gente ambientar aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí? Eu não me lembro se na leitura dele tem deste século, tem? Acho que não. A gente vai explicar o porquê tem o deste século aqui. Vocês já ouviram a expressão secular? E ela se opõe ao quê? Plano superior, porque secular é do mundo. Ou seja, então essa é uma expressão cunhada, né, na filosofia para fazer uma oposição, um contraponto entre o que é eterno e o que é do mundo, portanto sujeito ao tempo, o que é do século, o secular. Então, sempre que a gente ouve essa expressão secular ou do século, no contexto das escrituras, está fazendo referência a algo que é do mundo, portanto sujeito ao domínio do tempo, em oposição ao que é eterno, ao que é espiritual. Então, é aquela divisão, né? Profano ou secular contra o transcendente ou divino. Claro que a doutrina espírita vai ter uma visão um pouco distinta da teologia mais tradicional ou de outras visões espiritualistas que vão ter uma visão muito negativa daquilo que é secular. De novo, a questão da matéria que a gente tratou aqui, né? O espiritismo vai ver a finalidade daquilo que é secular, do que é material, mas dando aquilo a devida atenção devida, sem mais nem menos. Esse é justamente o começo aqui, quando ele fala que nós não temos que lutar com a carne e o sangue, porque isso seria não lutar contra o fato da gente estar encarnado, contra o fato da gente ter um corpo, não ver nisso um problema, né? Que foi o que a gente discutiu bastante no estudo. Muito bom, Fer. Então, esse iniciozinho aqui, a gente até vai passar um pouco mais rápido por ele, porque, de certo modo, foi muito o que nós estudamos na passagem anterior lá de João. Então, para quem começou a acompanhar o estudo agora, fica a sugestão, assistam os estudos que nós fizemos, né, sobre o trecho de 1 João 4, versículos 1 a 6, em que nós comentamos bastante sobre isso, sobre essa questão da carne, e a gente trouxe a perspectiva, por exemplo, do gnosticismo, que tinha uma visão muito resistente, ou muito considerava a carne, a matéria em si, como algo que era muito pernicioso. E isso gerou uma série de incompreensões, né, no que diz respeito à finalidade da matéria e da existência na matéria. Isso criou até uma certa influência no cristianismo. O João estava justamente combatendo isso, já no contexto ali da sua carta, para que a gente tenha uma visão mais real, mais lúcida do que é a matéria, sem
desprezá-la ou considerá-la como algo pernicioso em si, o que ela não é, mas também sem dar a ela o que o materialista dá, tudo, né? Então, colocar a relação com o que é secular, com o que é material, com o que diz respeito ao corpo, na sua devida posição de energia, de prioridade, sem que ocupe as primeiras posições, mas também sem que seja menosprezado o seu valor. Então, quando ele fala não temos que lutar contra a carne e o sangue, aqui a gente tem uma fala de Paulo um pouco mais direta que mostra que Paulo não foi gnóstico, né? Em algumas outras falas suas, e até alguns historiadores, pesquisadores mencionaram isso ao longo dos séculos, de que Paulo teria ali algumas tendências gnósticas e tal, por conta dessa questão que ele fala da carne, né, tantas vezes. Mas aqui ele deixa claro, olha, a luta principal não é contra a carne e o sangue. Então, não é o corpo em si, não é essa questão. Claro que aqui carne não vai ter aquele sentido que geralmente ele dá de carne, quem que lembra? O sentido que geralmente Paulo dá à expressão carne. Uma relação equivocada, uma relação apegada com a matéria. Então, quando ele fala, se viver de segundo a carne, morrereis, ele não está menosprezando a carne, ele está falando, olha, quem vive dando única e exclusivamente atenção para isso, está construindo o que para si? Se viver de segundo a carne, morrereis. Estagnação ou decepção, porque se todos os meus projetos, objetivos giram em torno da carne, um dia tudo aquilo vai água abaixo. Então, tudo para o que eu vivia, de repente, se desmancha. E aí, o ser que eu construí em torno daquilo morre, né? Porque perdeu toda a referência e é preciso reconstruirmos mais uma vez. Então, Paulo, em algumas falas suas, quando se tem uma análise mais circunscrita, sem ver o todo do seu pensamento, dos seus escritos, alguns chegaram a conceber que ele teria ali alguma influência gnóstica, mas aqui a gente vê uma fala dele mais clara, elucidando, olha, a nossa luta não é principalmente contra isso, mas sim contra, e aí ele entra nas questões fundamentais aqui. Vamos lá, parte a parte, né? Principados. Eu vislumbrei um pouco isso aqui como os reinados da matéria, né? Os poderosos. Então, aí é que eu vou adentrando um pouquinho assim, os principados seriam justamente esses reinos, esses reinados da matéria, e as potestades, os deuses ou aqueles que são os detentores do poder dentro desses principados, e esses príncipes, aqueles que seguem, de certa forma, né, os derivados aí. Então, ponto importante que a Fer está trazendo uma primeira perspectiva que vai ser útil e complementar, digamos assim, no nosso estudo, porque a gente tanto pode analisar esses termos aqui como sendo elementos exteriores, como também elementos interiores. E, naturalmente, vai existir uma ressonância, uma correspondência entre o que é interior e o que é exterior, e vice-versa. Então, claro que, num certo sentido, Paulo está trazendo essa ideia, olha, para aquele que busca espiritualidade, espiritualização, ele vai encontrar muitos poderes no mundo ainda, muitos poderosos, como, por exemplo, a época do cristianismo, né, o Império Romano, com os seus cultos, com as suas crenças, com os valores que eles cultivavam, que impuseram, portanto, muitas dificuldades àquela proposta menos material, mais transcendente que o cristianismo trazia. Então, tem esse aspecto também. Mas a gente vai refletir que isso é um produto de algo interior. E para dar o start, digamos assim, para iniciar a nossa reflexão, vamos a um livro que eu acho que trabalha muito bem essa frase, esse versículo de Paulo, nos dois sentidos, tanto externamente quanto internamente, porque falamos aqui dos principados, né? Vamos falar mais adiante dos príncipes aqui e tal, e eles existirão, quando a gente pensa fora de nós, encarnados e desencarnados. Então, se tem no mundo espiritual
seres poderosos que comandam ali grupos de outros seres e que vão interpor muitos obstáculos ao processo de espiritualização das criaturas na Terra. E o livro Libertação, ele vai tratar muito disso. Ele vai tratar, por exemplo, qual que é o tema central do livro, o eixo central. Eles vão ajudar ali um caso de obsessão grave, que era arquitetado por um grupo, na verdade, uma falange no mundo espiritual, coordenada por um ser nessa condição, que seria aqui um, entre aspas, príncipe das trevas, que é o Gregório, que coordenava centenas, milhares de espíritos cujo único fito era escravizar consciências, né, influenciar perniciosamente as criaturas, encarnadas ou desencarnadas, e coisas correlatas. Então, o livro está tratando dessas forças, digamos assim, fora de nós, que também estão no mundo material, mas que interpõem obstáculos. Mas ele também vai tratar o livro da correlação entre essas forças e forças internas. Então, por isso que esse livro, ele é como que uma síntese, o livro como um todo, ele é uma ilustração, melhor dizendo, mais do que uma síntese, de um versículo como esse aqui. Então, a gente vai trabalhar um trecho inicial para darmos esse pontapé. Mas alguém queria falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar quando você trouxe o Libertação, né? Porque você vê justamente essa estrutura ali de um reinado mesmo, com hierarquias, com tudo isso, e vê o que a gente falou no versículo passado da astúcia, que ali se faz muito presente nos processos ali de obsessão, entre os desencarnados, inclusive, enfim. O que eu ia assim, só comentar é assim, eu entendi mais ou menos a linha, mas também seria uma generalização a gente pegar aqui todos os príncipes ou todos os... Não, é que ele já adjetiva aqui, né? Príncipes das trevas. Então, ele qualifica, digamos, aqueles detentores de poder, influência e a direção que eles estão dando à sua atuação, né? Digamos assim. Lembrando que o Gregório, lá do livro Libertação, havia sido, na sua última encarnação, também alguém de muita autoridade, né? No seio lá da Igreja Católica, Papa, e desencarnou e seguiu por aqueles caminhos por 7 séculos. Então, logo no capítulo 1 do livro, nós temos uma preleção de um ministro do nosso lar. Se não me engano, é o ministro Flaccus. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele. O ministro Flaccus. E aí, eu estou tentando achar aqui o trechinho que eu queria. É um discurso bem extenso, assim, muito interessante. Não vou começar aqui, ó. Mas, além do principado humano, então ele está falando do mundo, da condição do mundo, naquele contexto em que eles estavam, os desafios, as influências que surgem nessa interação entre encarnados e desencarnados e tal. E aí, em determinado momento, ele fala assim, ó, mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Então, tem o principado humano, os poderes aqui do mundo material, e existe um correspondente no mundo espiritual, um principado, ou um império com muitas gradações, naturalmente, que é vizinho aqui dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude, quanto os próprios homens. Então, ele está falando do quê? De uma simbiose, né, de um processo de estreito entrelaçamento entre a esfera carnal e as esferas espirituais que lhes são mais próximas, contíguas.
muitas e muitas mentes de espíritos em perturbação viverão numa estreita simbiose com mentes encarnadas que ainda não desabrocharam para uma busca de transcendente. Então, elas se tornam, digamos assim, instrumentos, veículos, médiuns inconscientes desses espíritos, sem que tenham a menor ideia, porque também vivem de maneira muito inconsciente, de maneira muito pouco reflexiva sobre si próprias, sobre o que buscam, o que pensam, o que sentem. Então, se estabelecem inúmeros vínculos, né, de uma espécie de mediunidade mesmo, ou processos obsessivos, sem que sequer as criaturas tenham consciência. O Emmanuel chega a dizer, a gente fala, né, das epidemias do mundo, das preocupações que elas ainda nos acarretam e tal, mas o Emmanuel, assim como outros espíritos nos dizem, existem outras epidemias muito mais graves, muito mais prevalentes, que geram muito mais danos ao espírito propriamente do que ao corpo, e que, em geral, sequer são consideradas. Por exemplo, a epidemia do egoísmo, por exemplo, a epidemia da obsessão. Vocês imaginam, gente, quantos e quantos espíritos caminhando sem qualquer reflexão mais profunda sobre o que é a vida espiritual, que buscam, que anseiam, completamente cativas de suas paixões, de seus desejos. E contaminando. Envolvendo outras vidas ao seu redor e contando com esse insuflamento de inúmeras vidas nesse plano contíguo ao nosso, que é o plano espiritual. Então, estabelece uma simbiose muito complexa e muito desafiadora para aquele que está aqui encarnado, né? Algo que nos leva a pensar o quanto a gente tem que ter de cuidado. Aí, só para dar o início aqui, eu peguei esse parágrafo, vamos pular um bom trecho aqui agora. Um pouquinho mais à frente. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna de impulso ou do impulso de conquistar. Então, mesmo desencarnados, ainda querem, de alguma maneira, gozar algo da terra. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Então, esse parágrafo de Emmanuel já é uma descrição disso aqui, da imensa luta que aquele que busca despertar vai ter de travar para sair dessa simbiose, muitas vezes secular. Por séculos nós temos estado sujeitos, submetidos a esse domínio, digamos, de inteligências perturbadas do lado de lá, que nos mantém aqui cativas da ignorância, porque também buscamos ou simplesmente nos relegamos à condição de cativos dessa mesma ignorância. E assim vai se mantendo esse império em que a perturbação de lá domina a perturbação de cá. A perturbação de cá busca a perturbação de lá. E assim vai se mantendo uma retroalimentação em que milhões e milhões de espíritos ainda se encontram na Terra. Por mais que frequentem templos, por mais que façam isso ou aquilo outro no âmbito religioso da vida, ainda não despertaram para uma verdadeira religiosidade. Só para ilustrar um exemplo. Temos aquele caso, numa das obras do André Luiz, não vou lembrar exatamente qual livro, se é nos Domínios da Mediunidade ou em outro livro. O indivíduo vem no centro espírita com a família, entra no centro espírita, os espíritos em perturbação que os acompanhavam ficam lá fora. Participam aqui da atividade, nos domingos? Participam aqui da atividade,
Aí na hora que vai sair, o benfeitor chama o André e fala assim, vem aqui para você ver o negócio. Na hora que sai, não dá poucos passos, Já estou esperando. volta a comunhão do mesmo jeito quanto estava antes. E aí nem foram os espíritos obsessores propriamente que os procuraram, porque os próprios obsidiados os conclamaram por meio dos pensamentos que cultivavam e que nutriam. Então você veja, o indivíduo está frequentando o centro espírita, mas ainda está numa ambiência puramente exterior, porque ele entra aqui, fica algum tempo desconectado, sai e volta à mesma faixa de sintonia, ao mesmo processo de simbiose com forças sombrias. Era a irmã que ajudava um pouco, porque as vibrações dela Mas eram boas. eram missionários esse daí. Esse é missionário? Missionários. Ah, tá. É que eu falei dos domínios da mediunidade, missionário. então missionários, né? Foi... Mas ele e a mãe, Sim. né, que ficavam... Na reclamação, ele tinha algumas questões com a sexualidade desequilibrada, e aí muitas queixas, né? E aí, logo a simbiose se reestruturou. Então, veja, nessa condição, a gente tem milhares, milhões de criaturas frequentando igrejas, templos, centros espíritas, numa expressão de religiosidade por hora apenas de verniz, sem que aquilo represente, de fato, uma libertação desses principados que os governam, aqui expressos nesses espíritos em perturbação, que encontram dentro dessas criaturas o eco dessas mesmas forças, dessas mesmas questões. Só para a gente avançar aqui, então, mais um pouco, deixa eu ver aqui. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Então, a criatura ela se fechou dentro de uma muralha, de uma fortaleza de paixão, e a paixão, na verdade, a domina, a tiraniza. Ele coloca aqui na expressão interessante. Paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Então, quando a gente fala de vergastar, a gente lembra o quê? Da chibata, né? Então, a paixão chibata, tiraniza a própria consciência que dela se faz cativa. Então, há aqui um domínio, né? A paixão domina, tiraniza sobre o ser que cedeu a esse cativeiro. Escravizam o serviço benéfico, conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Então, eles vão ter agentes de perturbação em todas as frentes de trabalho do céu na terra. Onde der para atrapalhar, eles vão querer atrapalhar. Onde der para criar empecilhos, eles vão tratar de criar empecilhos. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram, tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. Então, muitos, ao longo dos séculos, tiveram experiências espirituais, viram lá cenas, e aí, claro, tem algum quê ali de uma ampliação, né, de uma perspectiva pessoal em torno daquelas visões, e trouxeram isso para o plano dos encarnados como descrições, digamos, desse inferno, dessa região onde habitam os demônios e tal, mas são regiões perturbadas no mundo espiritual. Existem verdadeiras cidades nas regiões mais sombrias onde se reúnem esses espíritos. Avançando um pouquinho mais aqui, porque é extenso. O inferno é, por isso mesmo, um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo, o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador.
Aí ele segue falando dessas regiões, das almas que ali estão, a matéria. Tá. Aí chegamos aqui, ó, onde nós queríamos, um pouco mais à frente. Homens perversos, calculistas, delituosos, inconsequentes, são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Porque primeiro ele falou que, assim como o diamante vai polir o diamante, vai burilar o diamante, assim também o mal de um vai acabar burilando o mal de outro. Então acaba tendo uma ressonância em que o mal feito aqui prejudica ou gera dor no mal cultivado pela criatura, a ponto dela despertar e falar, então eu preciso tirar isso de mim para não ter mais... É o escândalo sendo necessário. Exatamente. Mas ai daquele, né? Sim. Os homens encarnados, de maneira geral, diz ele mais adiante, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Então, o que ele está falando? Que há de existir da parte da criatura um imenso esforço para ela sair dessa teia de pensamentos, de simbioses perniciosas que regem ainda a vida de muitos dos encarnados. Há que ter um grande esforço dela para sair disso e não mais estar tão sujeita assim a esses princípios aqui, ou esses principados, potestades e tal, a gente vai falar melhor disso. Que queira ou não, é a armadura, né? É o que você tem de proteção. Elevar-se, se desmaterializar nesse sentido. O próprio contato pernicioso com isso e as dores e frustrações que isso vai gerando, vai fazendo a criatura perceber que se ela não proceder de maneira diferente, ela seguirá cativa daquele mesmo círculo vicioso. Então, isso vai dando a ela uma fortaleza, vai construindo gradualmente uma perseverança, que será justamente a força, o impulso de que ela se servirá para sair desse estado em que se encontra. Então, a própria dor gera progresso, né? O mal que atinge o mal que ainda há em nós gera incômoda em relação ao mal que nos faz buscar o bem. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora, meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Ou seja, esses espíritos em perturbação acabam sendo, para nós, um crivo de aferição. Se eu ainda me mantenho nesse mesmo patamar, eu sofro. Eu me torno cativo, sujeito por demais a esses poderes. Poderes concedidos. Eu concedi poder a isso. A partir do momento que eu vou descobrindo isso, eu vou então ganhando meios de me libertar. Arthur, assim, é claro que uma série de situações isso se trata, mas principalmente essas pessoas que estão mergulhadas em vício, ou até pessoas em situação de rua e tudo mais. Uhum. A dificuldade é sair desse meio por conta desse... Estão lá, mas também estão cercados por esses principados. Então, eu trouxe esse texto inicial, digamos assim, introdutório, porque ele mescla as duas coisas. Ao mesmo tempo, o ministro Flávio está falando, olha, existem forças sombrias ainda na Terra que geram imensos desafios para qualquer ser que busca se espiritualizar. Todo o tema da nossa passagem é isso, olha, você quer seguir com Cristo? Prepara-te para um bom combate, um árduo combate. Mas essas forças só têm tanta ascendência assim sobre nós, por quê? Porque nós conferimos a ela o poder que elas têm sobre nós. E então há aqui também uma questão interna.
que é a chave da compreensão. Porque, vamos lá, vamos pensar sobre cada uma dessas expressões, começando pela primeira. Foi traduzido aqui por principado. O que é um principado? Quem tem? Alguém acessa o dicionário aí? Procure o que é principado. Tem a ver com príncipe, provavelmente. É um poder, né? Geralmente a gente se associa a um poder, né? Território governado por um príncipe, que pode ser um microestado, uma cidade-estado ou um distrito-nação monárquica. Principado de Mônaco. Ou seja, você achou aí? Beleza? Ou seja, o principado é algo, uma região, um espaço que está sujeito a um determinado domínio, a um determinado governo. Certo? Aqui fala assim, no meio dos principais potestades são príncipes marinhos de alto escalão que habitam nos lugares celestiais e não em seres humanos. Sim. Esse não é um dicionário comum ou é um dicionário bíblico mesmo? Tá. Porque aí a gente já tem uma visão mais teológica do termo, né? Ou seja, já é uma interpretação teológica, conforme a teologia mais tradicional, do que seria principado. Mas vamos partir do sentido mais original da palavra, antes da camada teológica que foi dada. Essa palavra vem do grego, uma palavrinha no grego, que se escreve arque. Onde a gente tem a aplicação dessa palavra, por exemplo, no português? Arquétipo. O que é arquétipo? Um tipo primordial, primeiro. Arque significa origem, princípio. Então, o tipo principal, o tipo original, o tipo primeiro, portanto, um sentido figurado de proeminência, de preeminência, né? Então, arquétipo, a gente fala de arquétipo, ela é um modelo, né? Um tipo que serve como referência para outros. Mas vamos partir dessa ideia. Princípio, origem. Então, nós temos que lutar contra princípios e origens. Qual que é a luta mais fundamental do ser? Contra si mesmo. Né? Mas em si mesmo, contra o quê? Sentimentos, a base do ser, o que ele busca. Contra aquilo nele que é o princípio da sua vida espiritual, que estrutura tudo mais. Certo? E o que é o princípio da vida espiritual? É o sentimento. Onde está a base de tudo? É o sentimento. O sentimento. Então, o que Paulo está falando? Nossa luta é contra os princípios. É o que origina tudo o resto. Exato. O que regula todo o resto. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, portanto, nosso destino, o que encontramos, consequências, tudo deriva dos princípios a que nos vinculamos, dos princípios que escolhemos cultivar. De uma certa forma, contra a nossa animalidade. Não? Digamos, contra aquilo no nosso sentimento que advém da animalidade, daquilo que não foi aperfeiçoado, aprimorado ainda. Então, voltando do princípio da carne e do sangue, a matéria. Então, o problema não é a matéria. Não. O problema é a ideia desviada, né? A vibração desviada, o pensamento, o sentimento, tudo que esteja em desacordo. Vamos pensar assim. A gente já ouviu e usa muito essa expressão. Quais os princípios que você valoriza? Quais os princípios regem a sua vida? A gente não fala assim? Quais os princípios que devem reger a sociedade? O que a gente está falando quando mencionamos uma expressão como essa? Nós estamos falando de valores, de padrões que vão definir toda a ação de um ser ou de uma coletividade. E isso, se a gente vai remontando as origens, vai desaguar sempre no quê? Um conjunto de sentimentos que definem a nossa atuação. Então, uma sociedade regida por princípios de egoísmo, está aí o resultado que nós vemos. Uma sociedade ainda tão marcada por corrupção, por guerras, por misérias, por preconceitos, ela é o fruto de uma sociedade cujos princípios fundantes
são ainda baseados no egoísmo, no interesse pessoal, etc, etc. Então, percebe que Paulo, mais do que falar contra essas forças exteriores que operam por base ou por meio desses princípios, ele fala desses princípios em nós. Nossa primeira luta é uma luta contra princípios, uma luta por mudança de valores fundamentais, de referência, de escolha, de definição. Então, essa é a ideia de arque aqui, princípios, origens. A primeira luta nossa é uma luta contra princípios. E é interessante porque analisa todos os problemas da humanidade. Você sempre vai conseguir fazer o exercício de voltar a uma questão de princípios. Você sempre vai dos efeitos remetendo às causas, e você sempre vai chegar no interesse pessoal, que é filho direto do princípio ainda reinante do egoísmo. Isso não tem a ver um pouco com algo que a gente já discutiu em outros estudos, enfim, que, vamos dizer, o erro da humanidade começa quando tira Deus do centro e do foco. Então ele muda ali o que importa, né? Totalmente. Todo processo de desvio da criatura humana é um processo de idolatria. Significa um desvio do culto a Deus e aos princípios da lei divina. Todo problema da sociedade humana, da criatura humana, é alguma forma de idolatria. Então, quando a gente fala egoísmo, nós estamos falando do quê? Do culto do eu. O orgulho é uma espécie de adoração nessa religião do eu. Na religião do eu, o orgulho é a forma de adoração, de manifestação. E aí tudo vai derivar disso. Corrupção, desequilíbrio no campo da sexualidade, ganância, né? A luxúria, avareza, cobiça, inveja. Tudo vai ter por detrás um processo idolátrico, em que alguma coisa está sendo cultuada no lugar de Deus, em que algum princípio está se sobrepondo aos princípios da lei divina. Disso decorre todos os desvios possíveis e elencáveis de nossos desvios, de nossos problemas enquanto humanidade. Então, a primeira luta é uma luta contra os princípios fundantes do ser. Segunda luta. Está aqui, potestades. O que é uma potestade? De novo aí no dicionário. Dicionário Qualidade ou Caeres condição aí. de quem manda. De quem manda, né? Quem exerce o domínio sobre algo. Potência, força, poder. Então vamos lá. Essa palavrinha, traduzida por potestade, vem do grego exousia. Ex é uma preposição no grego que significa para fora, né? Então, por exemplo, extrair e outras, é o mesmo sufixo ou prefixo no português. Então, exousia. Se a gente for traduzir literalmente, é assim: autoridade, poder transferido para fora. E aí traz um sentido de a quem foi conferida a autoridade, a quem foi conferido o poder. Então, vamos pensar assim: eu tenho um poder e eu confiro esse poder, eu dou esse poder, eu delego esse poder a alguém. Então, eu tenho aí uma potestade, é alguém que recebeu uma delegação de poder. Então, a gente pode pensar nas potestades do mundo, né? O rei, ou o tirano, ou o administrador, etc. Mas trazendo isso para o plano da alma, o que seria o exousia? Seria bem aquela frase da libertação, né? A paixão vergasta a consciência. Ou seja, eu dou à paixão o poder de me governar. Isso é exousia, potestade. Eu estava pensando, quando a gente estudou o pensamento e vida, por exemplo. A vontade ali, que deveria ser aquilo que nos governa, ela perde ali
esse poder, porque a gente confere esse poder, por exemplo, ao desejo. Isso. E aí a gente tem a paixão. Paixão, a definição de paixão é exatamente isso. Quando ela governa sobre a vontade, né? O desejo, quando ele sai de medida e passa a agir em prejuízo da própria criatura, aí nós temos a potestade, nós temos aqui exousia, uma autoridade que foi delegada, que deveria ser minha, a autoridade de me governar, eu deleguei a outras forças. O empoderamento de outra... Não quero fazer isso, mas não consigo deixar de fazer. Aí você entrou na chave da questão, né? Há algum tempo eu fiz uma palestra sobre Paulo, prisioneiro do Cristo, né? E a gente falava sobre essa questão da liberdade, porque assim, Paulo se considerava livre mesmo tendo estado preso tantas vezes pelos romanos. Por quê? Ele entendia a questão mais fundamental. Uma coisa é estar no cárcere, outra coisa é o cárcere estar em você. Então, a criatura que comete um crime no mundo, ela, segundo as leis do mundo, vai ser levada a um cárcere. Então, ela estará, digamos, num duplo cárcere. O cárcere exterior, atendendo aos ditames da justiça terrena. Mas qual que é o cárcere mais grave dela? O cárcere interior, que é o cárcere da consciência, da culpa. Por mais que ela não perceba isso agora, cedo ou tarde ela perceberá as algemas que forjou para si própria. Mas nós tivemos também na história da humanidade criaturas que foram levadas à prisão, foram levadas ao cárcere, mas que estavam no cárcere exterior sem estarem no cárcere íntimo. Que era o caso de Paulo. Então, Paulo não se preocupava, ele até exaltava a possibilidade de ele estar preso externamente, porque dizia, agora a palavra está ainda mais livre, porque por mais que essa prisão me limite aqui a locomoção, minha consciência está mais tranquila do que nunca. A palavra que eu vou difundir tem mais autoridade do que nunca, porque eu não estou detido num cárcere interno. A mesma coisa Sócrates. Ofereceram para ele a liberdade. Sócrates, você pode fugir aqui, a gente tem uns contatos lá, você consegue ser exílio e não volta mais para cá. Assim, seria negar tudo que eu falei até hoje, seria atuar justamente em contrário contra a verdade que eu defendi. Eu poderia estar saindo do cárcere externo para entrar direto num cárcere interno. E eu prefiro 1000 vezes um cárcere externo do que o cárcere interno. Foi o que aqueles prisioneiros lá de Filipos, quando Saulo, ou Paulo e Silas pregavam para eles e as portas da prisão se abrem, o que eles perceberam. Estavam ali, sabe-se lá há quanto tempo, tinham a perspectiva da liberdade, sabe-se lá o que sofreram nessa prisão, e, no entanto, nenhum deles fugiu. Não é fantástico isso? Por quê? Porque eles perceberam que de nada adiantaria sair daquela prisão se não buscassem antes as chaves de outra prisão. A prisão mais fundamental. Por que eu estou falando disso, de liberdade? Por conta disso que o Beto trouxe. Não é essa sensação, gente, que a gente tem quando você já não quer fazer uma coisa, mas aquela coisa ainda te domina, você não tem uma sensação de ainda não ser livre? Você não tem a sensação de que aquilo ainda te domina e não é uma sensação triste, dolorosa? Você ainda ceder àquele cativeiro, ainda ceder àquela força exterior a si? De modo que o último ato de liberdade é isso. É poder dizer, sejam quais forem as consequências ou circunstâncias, internamente, eu não dou essa autoridade de decidir a outra força que não a minha consciência. Eu não dou à paixão essa autoridade. Eu não delego ao prazer essa força sobre mim, esse domínio sobre mim. Essa é a alma que pode dizer-se livre. A que não delega essa força mais a qualquer outra coisa. Que é o que Paulo traduziu de maneira magistral numa das suas mais belas frases. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. É o complemento. Essa é a síntese maior depois da fala do Cristo. Conhecereis a verdade vos fará livres, mas essa é a síntese maior do que a liberdade.
Entra naquela frase também, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é a representação ainda do preso, do que está preso, né? Do que ainda não libertou-se das últimas exousias, das últimas potestades. Ou seja, ele ainda tem forças às quais ele delega a questão de escolher. No capítulo 5 ali da carta aos Gálatas, que a gente estudou, Paulo vai abordar essa questão da liberdade. Capítulo 5 de Gálatas é outro ponto. Isso é muito bonito porque isso me faz lembrar, por exemplo, o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um dos livros mais belos que eu já li, assim, mais fascinantes. Porque ele fala muito ali dessa questão da liberdade, e ele fala dessa liberdade última do ser, que uma vez que ele a entende, ela não mais lhe pode ser tomada. Então, ele cita o caso dos que estavam, por exemplo, presos lá em Auschwitz, e que seriam provavelmente levados à morte, né? Muitos parentes seus desencarnaram ali, ele próprio passou por Auschwitz. E ele dizia assim, olha, uma coisa que eu percebi ali é que a criatura humana sempre tem esse último ato de liberdade. Por mais triste, por mais difícil seja a injunção, por mais que tenha diante de si a morte ou a tortura, a criatura ainda pode ser livre dentro dela para dizer: a sua perspectiva de morte, a dor que você me inflige, não é capaz de dar a última palavra dentro de mim. Não é capaz de fazer com que eu deixe de agir conforme a minha consciência. Então, esses eram livres. Mesma coisa os mártires. Exatamente, é a mesma coisa. O tirano, a potestade chegava e falava assim: eu posso te matar. O mártir falava: eu não te confiro esse poder. Você pode matar o meu corpo, mas matar a minha alma, esse poder eu não te delego. Porque isso pertence a mim, isso é meu, essa liberdade é minha. Então, essa é a noção mais bela, mais profunda de liberdade, que foi o que manteve aquelas criaturas vivas em Auschwitz, esperançando, sonhando com o ideal, que foi o que levou os mártires a entrarem cantando no circo. Então, isso é muito bonito, né? É não delegar a essas forças, por mais sombrias que pareçam, uma autoridade que, na verdade, é sua, de dar o último sim ou o último não. Eu não pude deixar de pensar numa citação contrária. Eu não conheço a história dele, deve ter sido um grande cientista, né? Eu só conheço a passagem do Galileu Galilei, que preferiu recuar, né? Você desdiz que a Terra não é o centro do universo, mais ou menos isso, então, não é? Eu estou dizendo, não é crítica, eu até admiro, ele deve ter sido um grande cientista, eu não conheço a história toda, mas é uma passagem onde ele preferiu, né, desdizer, mas não perder a vida naquelas circunstâncias, né? Coisa que provavelmente eu também faria, portanto, não é uma crítica, eu só estou citando o fato, né? Mas deu para entender aqui a exousia, potestade? Da mesma forma, a gente falou de um tirano que ameaça o indivíduo com a morte. Por isso que Jesus falou, né? Não temais aqueles que possam matar o corpo, temais antes aqueles que possam levar a alma para a geena. Olha só, não tema aquele que pode matar o corpo, tema antes aquele que pode tornar cativa a alma e levá-la para a geena. Então, os mártires agiram exatamente assim. Não temeram os que podiam matar o corpo, mas se mantiveram firmes para que a sua alma não fosse cativa do medo e, portanto, descesse, né, a essa escravidão. Da mesma forma, uma tentação. A tentação aproxima-se e fala: eu reino sobre ti. Eu tenho domínio sobre você. Você será livre o dia que você puder falar para ela: essa autoridade eu não te delego. Esse poder eu não te dou mais. Porque não é assim? Você cede a tentação, daqui a pouco você sente o amargo de falar: de novo, eu deleguei uma autoridade que era minha. Eu deixei que uma força externa, uma tentação, uma dor, falasse por mim ante a minha consciência e dissesse: você vai fazer isso ou aquilo. E aí a gente luta, labuta, se fortalece para que diante da próxima tentação a gente possa falar: esse poder eu não te delego. Quem vai escolher sou eu. E eu digo não para ti, e sim para o Cristo. Essa é a alma livre. Essa é a luta contra as potestades. A tentação é uma potestade que se aproxima dizendo: eu governo sobre você, e você tem que lutar contra ela dizendo:
essa autoridade eu não te delego mais. Um exemplo interessante, quando, via de regra, nós somos vencidos, é a situação do alcoolismo, por exemplo. Quantas pessoas embriagadas não fazem coisas dentro do seu próprio lar, com seus familiares e tal, das quais se arrepende profundamente depois, quando está ação, mas ainda não consegue resistir à bebida. Estou dando um exemplo que, né, é muito do dia a dia ainda, mas em todos os terrenos isso acontece. É o exousia, né? O vício, assim como a tentação, são formas de potestades, aos quais a gente vai delegando essa força até que construamos a vontade firme para nos sobrepormos a ela e tomarmos de volta uma decisão, né, de dar a última palavra e dizer: eu escolho isso com consciência, né? Isso é exousia. No grego, a palavrinha cosmokrator. Aqui eu estou falando as palavras no singular, lá no texto elas estão em plural, né, no plural. Mas cosmokrator. Vamos ver se a gente está afinado aí no grego. Cosmokrator. O que significa? A gente conhece as duas, uma mais que a outra. A cosmo tem a ver com cosmos ou não? Exatamente, cosmos. O que é cosmos no grego? Mundo. Pode ser uma ordenação do mundo, mas mundo. Cosmos, né? Aqui, na nossa terminologia, às vezes se aplica até ao universo como um todo. Cosmos Crator. Quem já ouviu falar de uma pintura Cristo Pantocrator? Tem a ver. Cristo Pantocrator. É uma pintura famosa do Cristo expressando seu... Panto é totalidade, Krator. Então, Cristo todo-poderoso, Cristo com todo poder, Cristo pleno poder. É uma pintura famosa que está com os dedinhos assim. Cristo Pantocrator. Tem aí? Conseguiu aí? Olha lá. Veja os dedinhos aqui, esses dedinhos aqui são um símbolo do poder. Então, Krator significa poder. Poder. Então, Cosmokrator significa os que detêm poder sobre o mundo. Os que detêm poder sobre o mundo. Por isso aqui, príncipes das trevas, príncipes, como é que está aqui? Das trevas deste século. Por um tempo determinado, numa determinada situação, exercem o poder. Quais são os príncipes do mundo? Ainda hoje. Do cosmos como nós ainda temos aqui na Terra, né? Da estruturação do mundo como ele ainda é. Os governantes ou os detentores de poder financeiro. Para além das pessoas. Foi? Os P's. Então, prestígio, né? Poder, posse, prazer. Os 4 P's, podemos pensar. Mas, então, os príncipes do mundo, o que rege o mundo ainda, o que detém poder no mundo ainda, é o que é baseado no recurso material, nos exércitos, nas armas, cargos, etc, etc, etc. Né? E aí as criaturas que detêm esses elementos. Mas esses são ainda... Posse, prazer, qual é o quarto? São 4, né? É prestígio, posse, poder e prazer. Né? Que seria... Podemos trabalhar com outros nomes, mas é para ficar tudo com P aí. Aí a gente volta na questão daquilo que importa, né? Porque a gente está voltando justamente para os mesmos valores. Sim. Voltamos a uma questão de princípios, os princípios que são cultivados. Mas aqui é perceber o quanto isso que estrutura o mundo lá fora, ainda, em muitos graus, em muitos aspectos, ainda estrutura o nosso mundo interno.
E o quanto será árdua a luta para mudar essa estrutura, esse cosmos interno e externo. Que nós estamos numa luta cósmica nesse sentido, ou seja, há que se mudar toda uma estrutura do nosso modo de ser e do modo de ser da sociedade. Vocês imaginam, gente, como serão as instituições do porvir? Toma por referência nosso lar como uma colônia transitória, bem aquém ainda das esferas sublimadas. Olha como são lá os que administram. Já estou administrando ali dentro antes, né? Tem um capítulo em Obras Póstumas, onde Kardec fala isso. Da aristocracia, intelecto e material. Então, aristocracia significa o quê? Kratos, cracia, que é poder, né? Democracia, poder do povo. Aristocracia. Aristo aqui é melhor. Então, seria o poder dos melhores. Então, Kardec fala lá que no futuro, o modo de se reger da nossa sociedade será uma aristocracia. Nossa, mas então estamos voltando para o passado? Não, porque a aristocracia do passado não tem nada a ver com essa aristocracia do futuro. Né? Então, aristocracia o quê? Quem que está na posição de ordenação? Os mais virtuosos, os mais sábios. E não é óbvio isso. E ele pega no começo, né? Primeiro o poder pela força, depois pela hereditariedade, Sim, depois pelo pelo poderio número. militar que ele estabelece em torno dele, até chegar nessa situação. E, então é interessante a gente pensar, porque muitas vezes a gente questiona o mundo por conta de quem dirige, os poderosos que governam, né? É interessante pensar assim, quando os mais virtuosos governarem o planeta. Exato. Né? Então, mesmo a democracia, ela é simplesmente um estágio de transição. Isso o Aristóteles já pontuava lá atrás, mas é o que a gente já vê numa esfera, por exemplo, como o nosso lar. Quem que governa lá? Os melhores, os mais virtuosos. E os que estão abaixo se submetem voluntariamente porque reconhecem verdadeira autoridade. Por que isso ainda não funciona na Terra? Porque os que estamos aqui estamos muito orgulhosos, não submeteríamos a uma autoridade virtuosa, porque não reconhecemos a virtude, etc, etc. Então, a Terra está se habilitando para isso. Mas é uma mudança de estrutura institucional, do modo de ser, dos valores do princípio. Então, há que se lutar contra o que estrutura ainda o cosmos, lá fora e aqui dentro de nós. Por isso que Paulo, ao definir a nossa transformação à luz do Evangelho, ele vai dizer que é uma nova criação. Ele vai usar o mesmo termo lá da criação. Fala, quem está em Cristo, uma nova criação é. Às vezes se traduz uma nova criatura, mas é uma nova criação. Você vai criar um cosmos diferente, em que as forças operantes serão diferentes, em que os princípios norteadores serão diferentes. E isso um dia vai se traduzir na sociedade. Então, Kardec fala lá dessa aristocracia, intelecto, moral, que é o modo de governança no futuro. Eu lembro até do caso do Leon Tolstói. Tem alguns livros do Leon Tolstói pela médium Célia Xavier, acho que ela chama. Há muito tempo eu li esse livro, até esqueci o título dele, acho que é Leon Tolstói por ele mesmo. E ela descreve lá uma decepção do Leon Tolstói quando ele chegou na esfera espiritual. Ele viu que lá ainda tinha essas estruturas de hierarquia, que é óbvio, né, na criação, mas ele pensava que seria um modelo diferente de governo, né, ele vinha com algumas ideias terrenas ainda, mas os espíritos vão explicando, mas aqui é uma autoridade natural que é reconhecida e que então se estabelece essa hierarquia, que não é uma hierarquia imposta, não é uma autoridade violenta, né? Pelo contrário, é algo que espontaneamente se estabelece, porque a vida é assim, essa ordenação. Né? Tudo tem hierarquias e compreensões. O orgulho é que dificulta esses processos. Né? O espírito reconhecendo que o outro espírito é melhor que ele. Claro, mais sábio e mais virtuoso que ele. E se submete voluntariamente àquela sabedoria. Faz até mais sentido agora de começar por principado, né? Porque não tem como a gente submeter a um outro poder que a gente reconheceria como melhor se o nosso princípio não está no melhor. Está na paixão, no vício, a gente não vai reconhecer isso. Exato. Né? E isso é o problema de moldes, por exemplo, de decisão ainda por quantidade e não por valor moral. Porque decisão popular por decisão popular, Jesus foi crucificado.
né? Então, assim, ali foi uma decisão, entre aspas, democrática, Jesus ser crucificado, para a gente ver a nossa inabilidade na atual condição de escolher. Então, a gente vai caminhando, quanto mais maduros formos, para escolhas que sejam norteadas por esses princípios e por esses verdadeiros príncipes, aqui, no caso, de virtude, de valor, né? De referência. Diga, Marina. Oi, pessoal, boa noite. Pensei nessa questão de ser uma nova criação e ter outra organização interna, e que a pessoa não se submete mais a nada que é material e, portanto, transitório. Então, esses valores morais que vão ditar, eles são eternos, e por isso vão regendo a pessoa. Exatamente, querida. A gente entra até um pouco no próximo elemento aqui, que é essas hostes espirituais da maldade. A palavra que está lá, na verdade, é pneumatica. Pneuma é espírito, né? Então, pneumatica seria coisas do espírito. Mas aqui, coisas ruins, que ele vai colocar coisas do espírito ruins, digamos assim, né? Então, a gente não vai ser mais regido por coisas do nosso espírito que sejam ruins. Ruins no sentido que não está conforme a lei. Então, você vai passar a ser regido por coisas espirituais que sejam, de fato, coisas harmonizadas, coisas que estão em consonância com a lei divina. Então, esses princípios espirituais, essas referências espirituais que a Marina nos trouxe aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, no nosso espírito, uma série de compreensões equivocadas sobre o que é espiritualidade, o que é a vida. Isso a gente vai perdendo à medida que vai ganhando mais conhecimento, mais discernimento. Então, é uma pneumáticas que vai ficando para trás. É uma coisa que está no meu espírito, que está associada à realidade espiritual, mas que era, na verdade, uma inverdade. Que não era algo real, que não era algo consonante com a lei divina. Então, a gente vai reconstruindo isso e descobrindo, de fato, o que é espiritualidade, associada ao bem, portanto, à lei divina. É um lento processo de purificação, na verdade, do espírito. Então, muitas vezes, ao longo dos séculos, nós achamos que era algo espiritual, que era algo que contribuía para o nosso desenvolvimento espiritual, a maceração do corpo, por exemplo. Por simples e pura austeridade, digamos assim. A gente chegou a conceber que estaríamos progredindo espiritualmente se estivéssemos ali a serviço da perseguição àqueles que fossem considerados infiéis. Então, isso era uma coisa associada a essa busca de espiritualidade, mas que estava equivocada, que ainda servia a um princípio de egoísmo, de ignorância, e que vai sendo retificada, né? É a automaceração, acreditando com isso crescer, né? Sim. O autocastigo, né? Exatamente. E que tem muito a ver ainda com, sei lá, subir uma escadaria de joelhos e tal, como se isso fosse um sacrifício agradável a Deus. Aliás, está lá no Evangelho. Nesses casos, né, vai depender muito também das intenções por detrás, os espíritos vão dizer. Respeita, vou deixar claro. Sim, vai depender muito das intenções por detrás, vai depender, por exemplo, se essa maceração do corpo, se esse sacrifício a que submetemos o corpo, se ele estará envolvido ali numa ação, por exemplo, de ajudar, isso vai ter uma conotação bem diferente, se é simplesmente um isolamento, em que eu fico ali me macerando e não tenho contato com ninguém, achando que isso está desenvolvendo espiritualidade. Então, tem todo um estudo, uma perspectiva aí de intenções que o espírito vai estudando e reconhecendo em si para ir fazendo essa batalha em busca do seu progresso. Para a gente consolidar um pouco, então, desses elementos todos aqui e falarmos do último, vamos falar do último, aliás, né? Antes da gente entrar na mensagem. Ele fala aqui, nas regiões celestes. Então, essa batalha, ela vai se dar nas regiões celestes. A palavra que está no grego é epurânios. Epi é uma preposição que significa algo delimitado. Então, por exemplo, epicentro.
O centro está delimitado ali naquela região, o centro de um terremoto, o epicentro. E Urânios, tem até associação com o deus lá Urano, né? Uranus, que era do céu, lá associado ao céu. Então, Epiurânios significa na região do céu, nas regiões celestes. O que são essas regiões celestes? Onde se dá esse combate? Internamente? Eu ia falar espírito, no próprio espírito, né? Consciência, no coração, não é uma região celeste, onde se dá, se Mente. trava a batalha? Mente, coração. Né? Mas a gente pode pensar também externamente. A Terra. A Terra é uma região celeste? Sim. Na verdade, assim, não. Se for comparar com os outros planos, não. Mas tudo criação divina, tudo Sim, é celeste. não é? Toda criação divina não deixa de ser algo celeste. Não deixa de ser um degrau do céu para o espírito que consegue aproveitar as circunstâncias que lhe são oferecidas, né? Então, por que eu trouxe isso? Porque isso vai ser importante na mensagem que nós vamos ler agora, do Emmanuel, com o nosso capítulo 160, chamada A Grande Luta. Ele vai comentar exatamente esse versículo de hoje. E olha só, né, o refinamento aqui dos comentários de Emmanuel, né? Tanto que ele deixa as coisas assim sutilmente apresentadas para nós, para que a gente medite detidamente sobre cada uma das frases que ele traz. Então ele começa o comentário dizendo o seguinte: segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, Emmanuel, logo no início, já traz a questão para o plano interno. Se a gente pode, sim, pensar principados, potestades, hostes espirituais da maldade, etc., como algo exterior, podemos. Mas, fundamentalmente, isso diz respeito a disposições espirituais inferiores. Os princípios que precisam ser renovados, as autoridades que precisam ser recuperadas e não mais delegadas para fora, a dissociar, a estrutura do cosmos, daquilo que rege o cosmos, que precisa ser modificado, o meu cosmos interior, e as minhas percepções e compreensões em torno do que é espiritual, que precisam realmente estar associadas ao que é bom e verdadeiro, pneumaticos. Então, disposições espirituais inferiores que precisam ser renovadas. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. O que o Emmanuel está dizendo aqui? À luz do que nós lemos lá em Libertação. Ficou muito tempo ali alimentando aquilo, se nutriu daquela forma, para conseguir realmente se descolar, né? Exige um combate muito grande, porque toda a tendência nossa, quando a gente analisa a vida, analisa nós mesmos, é a referência que a gente já tinha. Então, é muito fácil voltar para lá, né? Então, criar novos valores, criar novos hábitos, exige esforço, né? Ou seja, aquela simbiose que está lá descrita, né, entre encarnados e desencarnados, que mantém milhões de almas ainda cativas em processos de perturbação mútua entre um plano e outro, aquilo nós partilhamos por séculos. E se hoje já estamos aqui num esforço de estudo, de aprofundamento nessas realidades, isso vai nos propor um silencioso e incessante conflito em nossa própria natureza, para desfazermos esses laços, para nos desvencilharmos dessas teias às quais nós mesmos nos enrodilhamos por muito tempo. Então, voltar àquele cativeiro, voltar àquela simbiose perniciosa, é um ato. Avançar no sentido de libertar-se daquilo, abrindo, rompendo algemas, custa muito do espírito. Por isso que o Emmanuel fala, a tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se.
Porque é a morte de alguma coisa que por séculos foi a base da nossa vida, do nosso modo de ser, para uma estruturação em vida nova, uma ressurreição, de fato. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. Por quê? Quem comete um crime, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo uma ação delituosa num lugar celestial? Na própria consciência. Primeiro na própria consciência. Então ele está deixando que a consciência seja invadida por sombra. Depois, a própria terra. Tão bela, tão rica em possibilidades, alguém vai e se serve de uma arma, de um instrumento, nesse lugar celestial de redenção, nesse cenário bendito de educação, essa escola que nos é ofertada, alguém vai e comete um crime sob a luz do céu, sob a luz do sol, sob o teto do céu azul, sob o entorno, né, de pássaros e belezas naturais, alguém vai e comete um crime num cenário desse. Tem até um livro que descreve uma cena assim. Não é? Alguém falando isso, do Chico, talvez, ou da Ivone, não sei. Porque se a gente parar para pensar isso, você imagina. Quantos crimes, a maioria deles, todos eles, na verdade, né? O cara vai cometer o crime e ele está cercado por um luar maravilhoso, estrelas sublimes. Ele ouviu, às vezes, um canto de um pássaro, acordou com um nascer do sol belíssimo. Então, ele está cercado de beleza, do divino, e num lugar celestial ele se entrega ao que é sombrio. Absolutamente cego para tudo isso. Sim. Naquele momento. Sim. Porque o lugar celestial interno foi tomado de sombras. Ele perdeu o combate por hora no lugar celestial. Aqui e aqui, né? Então, e ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhe são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. Perdido um combate, passaremos por outros, visando a autorrestauração. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Então, o lugar celestial aqui, tanto é a própria terra, como fundamentalmente a nossa consciência. E é aí que está sendo travado o combate, nesses dois planos. Primeiro interno, depois externo. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, a gente falou muito da figura de Lúcifer, né, o portador da luz, que corta as próprias asas, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas, mas não é isso aqui. Não se verifica o mesmo quando o homem culto se entrega ao assassino à frente de uma universidade ou de um templo. Temos aí a figura do Lúcifer. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. Às vezes é debaixo de um céu belíssimo que um crime é consumado. Muitos crimes são consumados. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, as astutas ciladas do diabo, sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Deu para entender aqui? Quer falar alguma coisa? Eu fiquei pensando, porque o quanto que eles operam dessa forma, por eles ainda estarem, não sempre combater o bem em si, né? Porque eles não compreendem, mas o quanto que ainda está nebuloso a consciência por ficarem presos no passado, por elegerem aquilo do passado como
a máxima, né, o reinado máximo, eles querem que mais e mais companheiros estejam nessa máxima com ele. Né? Foi o que o Flaccus disse lá. Eles não querem perder o império que foi construído, né? Aquele domínio, aquele reinado, em oposição ao reinado divino, no coração e nas consciências. Temos que pensar também que são antigos companheiros, né, de outras jornadas, e não apenas fomos envolvidos ou influenciados no sentido de fazer, como fizemos, como constituímos, fomos constituidores ou participantes de falanges que se dispunham a isso. E dessas falanges nós somos conhecidos e conhecemos muito bem, né? Uhum. Então, esses métodos nós conhecemos, né? A gente, ao falar das astutas ciladas, a palavra grega era metodeias, se lembrarmos. Esses métodos, esse modus operandi, nós conhecemos bem. E, de alguma maneira, ainda estrutura o nosso cosmos. E aí está o grande esforço de conhecer as forças que operam dentro de nós, os princípios que fundamentam o nosso modo de ser, porque essa é a mudança do nosso cosmos para que ele não se afinize com esse cosmos que ainda rege, digamos, estrutura, a sociedade ou esses impérios de sombra no mundo espiritual. Isso é luta constante, luta constante. Vide lá, acho que a obra do André Luiz, de modo geral, ela é muito elucidativa nesse sentido, para mostrarmos, por exemplo, quantos e quantos espíritos encarnados, se no plano aqui da vigília mantêm alguma resistência, não se entregam assim a certas coisas, no mundo espiritual se entregam completamente a essas perturbações e desequilíbrios. Às vezes, no plano dos encarnados, são até tarefeiros, trabalhadores, mas no mundo espiritual, por manterem ainda certas afinidades com essas forças, em desdobrando-se pelo sono físico, vão comungar com esse tipo de falanges, com esse tipo de cidades do mundo espiritual. Até porque, enquanto na carne, o verniz social nos impede de fazer tipo certas de coisa coisas. que podemos dar vazão uma vez fora dessa carne. Exatamente. Por isso que a gente tem que se preparar muito para o sono físico. Né? Sim. Porque se der uma chance para... Por isso que nós precisamos estruturar muito bem novos princípios, refletir muito bem sobre aquilo que nos domina, refletir muito bem sobre a maneira pela qual está estruturado o nosso pensamento, o nosso funcionamento interior e a nossa visão de espiritualidade, para que a gente não esteja mais assim tão suscetível a isso, né, nos combates que iremos travar. Porque a meta é essa aqui, ó, para a gente encerrar. Caminho, Verdade e Vida, 170. Domínio espiritual. Vamos àquele que é, então, para nós a referência. Aquele que nas regiões celestes já soube triunfar sobre todos esses combates, sobre todas essas forças. Comenta Emmanuel uma fala do Cristo, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Não estou só, porque o Pai está comigo. Qual o contexto disso aqui? No Evangelho? A fala dele? Quando se deu? Na crucificação? As vésperas da crucificação, não? Aqui estamos na última ceia. Jesus prestes a fazer a oração final da última ceia e aí para o horto onde seria preso, fala isso para os discípulos, que certamente não entenderam o alcance disso na hora, mas entenderiam depois. E a primeira frase do Emmanuel, o primeiro parágrafo aqui já é muito importante. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Veio a dor, a criatura revela a que ela serve. A que princípios se afiniza, a que forças se apega, a que objetivos se destina. Veio a dor,
ela é a grande examinadora do ser. Tem um capítulo, aliás, Justiça Divina, capítulo 17, Exames. Fantástico. O Emmanuel vai dizer isso, que a dor é a grande examinadora do ser, que o sofrimento é um fotógrafo oculto, revelando os aspectos mais íntimos do sentimento. As curvas mais ocultas, as reentrâncias mais ocultas do sentir, a dor vem e radiografa tudo aquilo. Ele vai usando exatamente esses símbolos do raio-x, uma substância química que revela, é o que a dor faz. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Então, chega a dor, chega o horizonte da morte se anunciando, o avarento começa a entrar em desespero. Começa, né, a tentar se apegar e buscar uma boia de salvação nas posses e vai vendo que aquilo vai escapando dele, aquilo vai lhe dando desespero, vai vendo que tudo aquilo que estruturou a sua vida inteira agora não está mais sendo base sólida em que ele possa se apoiar, tudo aquilo vai desmoronando e ele revela então sobre o que construiu a sua vida, em que princípios norteou o seu existir. Então, o avarento clama pelas posses. Isso não só durante o corpo, passou o corpo, desencarnou do lado de lá, fica do mesmo jeito. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Então, chega a rainha no mundo espiritual querendo súditos. Está lá, uma rainha de França. Evangelho segundo o Espiritismo. Que sofrimento para o meu orgulho ver tão acima de mim aqueles que eu julgava tão abaixo. Está no livro Céu e Inferno, no caso de um espírito sofredor, uma rainha de Oudé, rainha Oudé, alguma coisa assim. E ela é extremamente revoltada, porque cadê os tapetes? Como é que eu fui recebida dessa maneira aqui no mundo espiritual, sem pompa, sem... Né? Extremamente revoltada, porque os arbitrários exigem obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Então, um apego ali numa relação, né? A criatura se desespera pela separação momentânea. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Então, criatura que delegou autoridade para fora, que fez com que outras coisas tivessem sobre si assim tanta ascendência, até para desencarnar para ela é muito difícil. Porque ela fica sempre presa àquelas coisas porque não se governa, né? Não associou o governo da sua alma a Deus, a consciência propriamente. Então, ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Completo desprendimento da alma. Consciência no justo aproveitamento e uso de cada recurso recebido, mas sem se prender a qualquer um deles. Que às vezes, mesmo por virtude, mas uma virtude ainda não perfeita, a gente se prende. O dia que vai desencarnar, tem uma obra espírita para deixar, mas ele está ali tão amarrado naquilo que não consegue partir. Por quê? Porque não delegou para outros corações, porque não entendeu que a obra não é dele, mas antes da vida, enfim. Então, às vezes, até na virtude existe amarra. Não tem um caso do São Francisco? Foi assim, né? Sim. A ordem franciscana. Quando a ordem começou a ter problemas ali na administração, eles queriam estabelecer regras mais claras e mais precisas e tal, e ficaram insistindo com Francisco sobre aquilo. E ele falou, nossa regra está lá no Evangelho. Os princípios estão lá no Evangelho. E aquilo foi deixando ele desgostoso, ele ficou até meio... vou dizer, irritado ali em alguns aspectos. E um dia ele foi conversar com a Clara, né, de Assis, e ela falou para ele, Francisco, já sei que você está assim, que você perdeu a paz. Você diz que casou com a pobreza e que se desprendeu de todas as coisas, mas eu digo que você ainda tem uma posse. Você ainda acha que a ordem franciscana é sua. Aí ele teve aquele estalo, né, e percebeu que aquele era o último liame.
Ele falou, então, que seja feita a vontade de Deus, que ela possa fluir conforme a contribuição de cada um. A minha parte foi feita, digamos assim. E ele voltou à plena felicidade, à paz, porque se desprendeu do último liame. E trazendo para o nosso nível aqui, digamos assim, muitas vezes a gente sente o espírito é assim mesmo. Trabalha muito tempo no centro, se dedica, funda e tal, e algumas coisas começam a acontecer que não são de acordo com aquilo que você acha que é o melhor, e você começa a questionar, né? Puxa vida, mas na verdade não tem dono de centro também, não é? Então, atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Então, acho que aquela fala de Jesus diante de Pilatos ilustra muito bem isso, né? Pilatos volta-se para Jesus e fala assim, mas você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Nenhum poder terias se do céu te não fosse conferido. Então, Jesus falou assim, eu respeito a sua autoridade terrena, mas você não teria nenhum poder sobre mim e eu não delego esse poder a você se não fosse algo do Pai. Que eu estou aqui servindo ao poder do Pai e não ao seu poder. Eu vejo, Jesus em nenhum momento se voltou contra as autoridades constituídas do mundo, mas em nenhum momento se escravizou a um poder, deu a elas um poder maior do que o poder divino. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Porque se ele ficasse revoltado, se ele deixasse tomar pela ingratidão, ele estaria delegando à ação dos discípulos o poder de dominar os seus sentimentos. E é o que nós muitas vezes fazemos. A ação infeliz do outro, nós delegamos a ele o poder de definir, então, o que eu vou sentir. A ingratidão dele fala mais alto dentro de mim do que a minha escolha de simplesmente perdoar. E aí o outro passa a dominar sobre mim. Que é a mesma coisa da vingança. É o outro dominando sobre o meu sentir. É uma escravidão. Vingança é uma forma de escravidão. Eu deleguei a ele uma autoridade que não é dele, de governar o meu sentimento. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Mas chegou a hora, vamos partir, outros virão. O sofrimento dos discípulos amados dele foi prisão. Nesse sentido. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Então veja quantas coisas ali tentavam ter autoridade sobre o sentir do Cristo. E a nenhuma delas ele delegou um poder que era dele. O domínio pleno sobre si em fidelidade ao Pai. Isso é liberdade. Essa é a culminância, a vitória final na luta que nós estamos travando. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel dirigido pela divina vontade. Esse é o produto do combate que será travado por séculos, por milênios incontáveis ainda, mas o produto é isso aqui. Pleno domínio espiritual. Sejam quais forem as circunstâncias, quais forem as ações de outras pessoas, seja a morte a se aproximar, seja a dor ou qualquer outra coisa, o Espírito em si diz, isso não domina o meu sentir. Não empana em mim a luz da esperança, a força da fidelidade e a beleza do amor. Domínio espiritual. Tranquilo? No fim do Obreiros, o último desencarne da Adelaide, alguém que estava muito próximo disso tudo, mas ainda tinha algo, né, a limitar. Né? E os demais, né, que ficavam no trabalho, que arretinham ainda, né, no apego ali, e a espiritualidade precisou intervir para que ela pudesse, tanto nela quanto neles, para que ela pudesse partir. Então é isso, que meditemos sobre
essa conquista do domínio espiritual, que é o fruto mais esperado dessa batalha contra as potestades, principados e hostes espirituais que ainda temos pela frente. Por hoje nós ficamos aqui, então, agradecendo mais uma vez a participação de todos, os que estiveram aqui, os que nos acompanharam aí de casa. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ajude a compreender quais os recursos estão conosco, já em nós, para essa batalha e como ela se processa a cada dia, dentro e fora de nós. A todos muita luz, se Deus nos permitir, até semana que vem.